as duas formas que eu utilizo para lidar com a imprevisibilidade com que o transtorno, com que as crises vêm. Um momento difícil que eu vivi ontem. Foi num período da minha vida no qual eu comecei a ter crise de pânico do nada. E aí eu encontrei a primeira dica, a primeira orientação que eu quero passar para vocês, que é há uma dificuldade de lidar com os problemas da vida. Gatilho e do que aconteceu ali para eu ter a crise. Então esse é o meu lado espiritual que entra, sabe? Uma das coisas que mais me resgatou do buraco que eu tava. Oi, gente, sejam bem-vindos a esse vídeo. Nesse bate-papo de hoje eu vou conversar com vocês e falar sobre a minha história com a ansiedade e as duas formas que eu utilizo para lidar com esse contexto da melhor forma e para burlar até mesmo as crises de ansiedade quando elas vêm. Então, a ideia é trazer para vocês a minha história real, compartilhando com vocês isso. E aí eu vou fazendo algumas ligações com algumas coisas, tá? Eu acredito que esse vídeo vai ajudar muito as pessoas que sofrem com essas questões, porque a gente sabe o quanto é desafiador lidar com sintomas físicos também da ansiedade. Ansiedade. Temos vários tipos e descrições de ansiedade que podem ser encontradas, mas eu vou basicamente falar mais daquilo que eu vivo, que é o transtorno do pânico, que é um caso mais grave das crises de ansiedade e dos sintomas de ansiedade. Então, a ansiedade ela se manifesta de várias formas, tem vários tipos, mas, porém, tem uma diferenciação que a gente pode dizer entre pessoas que têm ansiedade e pessoas que têm transtorno do pânico. Como eu disse, o transtorno ele é um caso mais grave, mais avançado, onde os sintomas eles são muito mais fortes, intensos e repentinos. E uma das coisas que diferenciam a ansiedade do transtorno de pânico é, por exemplo, a imprevisibilidade com que o transtorno, com que as crises vêm. É totalmente do nada, na maior parte das vezes. Resumindo, essa diferença, basicamente é isso, mas vocês podem estudar um pouquinho mais a fundo para ver qual quadro vocês se encaixam. E principalmente, busquem auxílio médico. É muito difícil lidar sozinho com os sintomas e com uma vida ansiosa sem buscar ajuda. E nós temos uma tendência muito ruim de nos acostumarmos até mesmo com as coisas ruins que nos acontecem. Um adendo. Não deem bola pro barulho de fundo. Meu vizinho tá tocando violino, tem carro chegando, então tem barulho de todos os lados. E o que me motivou basicamente a vir aqui conversar com vocês sobre esse assunto, do nada, entre aspas, né? Porque teve uma mudança aqui de rumo no canal, nos temas que eu tô trazendo para vocês. Depois eu vou falar sobre isso. Mas o que me motivou foi um momento difícil que eu vivi ontem. Eu até tentei gravar para vocês esse vídeo aqui ontem, depois que eu cheguei e assimilei tudo que estava acontecendo, mas não fluiu. Então, eu deixei para hoje e vim aqui conversar com vocês sobre isso. Ontem eu tive um episódio muito marcante e ruim, obviamente, né? De início de crise. E eu tava num momento, numa situação onde eu tava trabalhando, né, em atendimento, então eu tive que lidar com muitas coisas ali acontecendo. E isso não foi legal, isso não foi fácil. Mas eu quero antes só contextualizar vocês, né, sobre a minha relação infelizmente eu tenho essa relação, né, com a ansiedade. Já há alguns bons anos, faz em torno de uns 10 anos para mais talvez, e
foi num período da minha vida no qual eu comecei a ter crise de pânico do nada. E a primeira crise que eu tive, inclusive, eu estava dormindo. E eu acordei com todos aqueles sintomas, achando que eu estava morrendo, que eu estava sozinha em casa. Então, eu não sabia o que estava acontecendo. E a gente sabe que quem tem esses sintomas, no começo, quando não conhece, não sabe o que está acontecendo, é uma sensação de que tu tá morrendo. E pra mim foi muito difícil isso, porque eu não sabia o que estava acontecendo realmente. E aí lidei com todos aqueles sintomas, suando frio, dor de barriga, ânsia de vômito, tontura, achando que eu ia desmaiar, e realmente eu acho que eu tive um período ali de apagão e volta, coração acelerado saindo pela boca, palpitando, todo aquele caos, aquele corpo tremendo inteiro, enfim, né? Eu não quero dar gatilho em vocês, também não vou ficar focando muito nas questões dos sintomas mesmo, né? Depois disso, o que eu fiz? Busquei ajuda. Por quê? Porque depois dessa crise eu comecei a ter várias outras repetidas. E isso foi caótico pra mim, porque eu não sabia como lidar com isso. Busquei médico, psiquiatra, e, obviamente, ele me indicou começar com as medicações. Como eu sempre fui muito resistente à medicação, eu tive essa resistência e eu não queria tomar de jeito nenhum. Aí eu tentei sobreviver, né, com várias crises uma atrás da outra, não consegui e decidi que eu teria que tomar, sim, essa medicação. E comecei a tomar, né, isso faz 10 anos atrás, né. E fui, ao longo do tempo, ajustando, vendo o que era melhor, dose, enfim. Busquem ajuda médica. É necessário. Principalmente quando tu já tá no ápice onde tu tá tendo crises, tá? Não tem como lidar muito com isso. Tu precisa reajustar a química do cérebro e para isso precisa da medicação. Depois disso, eu vim, né, numa linha de cuidados e de busca para compreender o que estava acontecendo comigo, o que representava, o que queria dizer essa ansiedade desenfreada e como eu poderia lidar com isso. E aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto, porque eu nunca me conformei muito com a ideia de ter que tomar remédio pro resto da vida. Isso ficava martelando, né? E a gente sabe que o remédio, ele não é uma cura, ele é uma... como é que a gente fala? Ele é um... Ai, eu não lembro da palavra. Mas não é a cura, entendeu? Ele é uma coisa que ameniza e disfarça. Mas a questão que tá te dando esses problemas é isso. Ela continua ali. Então a gente tem que descobrir o que acontece. Aí eu comecei, né, a buscar, comecei a fazer terapia depois de um tempo. E a terapia pra mim foi, assim, algo que foi decisivo, sabe? Porque eu precisava me entender e o olhar de uma profissional diante do teu problema, ele consegue fazer com que o teu olhar diante do problema amplie. E aí tu consegue olhar e entender as coisas com o auxílio da profissional. Então pra mim foi fundamental. Mas a terapia é uma dica que eu dou, que vocês busquem isso, mas não é uma das duas coisas que eu utilizo, tá? Outras coisas que eu quero passar para vocês aqui. Depois também comecei a estudar por conta como que eu poderia lidar com isso e formas naturais, assim, de conseguir ter uma vida mais tranquila, sem esses gatilhos todos. E aí eu encontrei a primeira dica, a primeira orientação que eu quero passar para vocês, que é viver uma vida mais presente. Viver uma vida com mais atenção, com atenção plena. Usando para isso, para me ajudar nisso, a ferramenta da meditação. Eu comecei a incrementar muito isso na minha vida, essa noção de viver uma vida mais presente. E aí comecei a meditar. E isso me deu uma noção de mundo e de como lidar com os problemas e com as dificuldades que
modificou completamente a forma como eu conduzia todos os problemas da minha vida. É como se algo na minha mente tivesse reajustado, e de fato é o que a meditação faz. Ela reajusta e reconfigura o teu cérebro para ter momentos de mais tranquilidade, de mais clareza, de mais foco. Acontece muita coisa lá dentro. Isso é comprovado cientificamente. Então eu comecei a praticar a meditação por conta mesmo, meditações guiadas no YouTube. Comecei a seguir profissionais da área que falam sobre isso. E foi isso que foi me dando um norte de como viver uma vida melhor, mais desacelerada, e tudo foi fluindo a partir disso. Hoje eu continuo usando a meditação, então faz anos que eu venho vivendo uma vida mais presente. Inclusive um livro que eu até posso indicar para vocês, que foi um divisor de águas, que foi lá no começo, sabe? Quando eu comecei a estudar sobre isso, eu li um livro chamado O Poder do Agora. Eu acho que é Eckhart Tolle, o nome do escritor do livro, né? E esse livro para mim foi, assim, o divisor. Ali eu consegui entender o porquê que eu vivia com tanta pressa e com tanto medo, e comecei a entender como lidar com isso, que é vivendo uma vida mais presente. Eu indico para ti ler esse livro, porque ele realmente modifica a forma de pensar e te dá um norte de como viver melhor. E praticar meditação. Essa foi a primeira chave para mim, primeira coisa que abriu assim a minha mente e que de fato trouxe mudanças na forma como eu vivo, que é hoje o que eu busco ensinar para as pessoas, sabe? Que tem como viver diante dos problemas e enfrentar os problemas da vida e tudo que nos acontece de uma forma diferente, com um ângulo diferente, por um ângulo de vida diferente, sabe? Então, esse é a primeira orientação para ti que quer lidar melhor com os sintomas da ansiedade. Não só com sintomas, tá? A gente não precisa ir assim para a questão do extremo, né? Tipo, só quem tem crise de pânico. Não, a ansiedade, ela tem sintomas desde os mais sutis até os mais fortes, né? E até uma das coisas que eu percebo, assim, quando eu tô em atendimento, enfim, que as pessoas muitas vezes elas chegam até mim se queixando de uma questão do relacionamento, por exemplo, e quando tu vai ver, a questão toda é como a mente dela lida com a vida, como ela lida com a vida, como que ela deixa os pensamentos e a ansiedade tomarem conta. Basicamente, a grande parte dos problemas das pessoas hoje em dia se resume a isso, sabe? A uma dificuldade de lidar com os problemas da vida. Então, inclusive, ontem, deixa eu passar para vocês o que foi o momento ontem, né? Do meu gatilho e do que aconteceu ali para eu ter a crise, o início de crise, né? Antes de dar a segunda orientação para vocês, a segunda forma de lidar com tudo isso, como é que foi ontem, né, pra mim, assim, que me trouxe essa ideia de vir aqui compartilhar isso com vocês. Porque, pra começar, o meu canal, ele tomou um rumo diferente, né, então vocês podem ver que tudo que eu vou trazer aqui a partir de agora não são mais os mesmos temas de antes. Eu acredito que a gente tá sempre em constante evolução, em constante transformação. E quando a gente se transforma, a nossa vida e as nossas escolhas também se transformam. Então, naturalmente, o que vai acontecer é que eu vou modificar a forma de viver, de pensar, e isso vai refletir diretamente aqui no canal. Então, o rumo com vocês aqui agora é de mais verdade, no sentido de compartilhar com vocês rotina, como eu lido com esse meu propósito de ter uma vida plena de corpo, mente e espírito,
e como eu utilizo todas as coisas que eu aprendi ao longo da vida para ter uma vida melhor, com um bem-estar maior, tudo isso vivendo em atenção plena, vivendo em presença maior. Vou falar muito aqui sobre meditação também, porque é a minha verdade já há muitos anos e cada vez mais eu tenho percebido que esse é o caminho, sabe? Mostrar para as pessoas que dá para viver uma vida com mais paz, com mais serenidade, independente do que esteja acontecendo na tua vida. Então é isso que eu vou trazer daqui para frente. Voltando ao assunto de ontem, do que aconteceu, tô tomando um cafezinho, tá? Mas não é café normal, é café descafeinado, que inclusive isso pode ficar como uma dica bônus para vocês. Eu tomava muito café normal e isso fazia com que o meu coração palpitasse demais e desencadeasse sintomas desagradáveis físicos. Então eu passei a tomar só descafeinado e indico para vocês, porque tem cheirinho, tem gosto e só tu não vai ficar ligado no 220, né? Mas para quem gosta de café e não abre mão, é a minha sugestão. Ontem eu fui trabalhar e cheguei no trabalho e eu me deparei com uma situação um pouco diferente do habitual. E essa situação automaticamente me trouxe alguns receios e alguns medos. E o medo, ele precisa só de um pensamento e de uma faísca para que ele possa vir com tudo e nos sugerir pensamentos e coisas que não são boas, que não são agradáveis. E foi isso que aconteceu. A minha mente viu aquele cenário e ela começou a pensar todas as possíveis catástrofes que poderiam acontecer e o quanto aquilo tudo podia ser perigoso para mim. E aí, para ajudar, eu tava acho que uns 30, 40 minutos mais ou menos de começar um atendimento. Para ajudar, eu fui mexer na minha bolsa. Mexendo na minha bolsa, eu não encontrei um item básico que eu sempre carrego comigo, que é uma medicação para ansiedade, que é uma medicação que eu nunca utilizo. Ele é, quem tem crises, enfim, passa por isso, sabe que a gente carrega sempre onde vai um remedinho que ele é para caso de algum problema e tu comece com sintomas e tem uma crise, tu coloca embaixo da língua e ele vai te fazendo voltar. Então esse remédio, ele é como se fosse uma muleta para mim. Eu não utilizo ele há pelo menos 5 anos, talvez, eu acho. Mas ele tá sempre comigo, porque a gente sente uma certa... não é segurança, mas a gente se sente mais, tipo, tá, tudo bem. Se alguma coisa acontecer e sair do contexto aqui, ali tá o remédio. É como se sentisse mais amparado, sabe? E aí eu fui mexer na bolsa. E o remédio não tava na minha bolsa. Então tu pensa, eu tava ali com uma coisa que foi um gatilho pra mim e eu não encontrei o remédio na bolsa. Eu já tava sentindo os sintomas. Quando eu cheguei e vi o contexto, eu não quero entrar dentro das minhas situações, porque eu não quero ficar expondo as minhas intimidades pra vocês, né? Mas quando eu vi a situação, eu já comecei a sentir sintomas muito ruins, mas de leve. Mas quando eu percebi que eu não tava com a medicação, aí o negócio veio. Aí eu comecei a tremer inteira, meu coração começou a acelerar e eu comecei a ficar respirando fundo, voltando para minha respiração. Comecei a lembrar de tudo que eu aprendi com a atenção plena e com viver em um estado de presença e não deixar a mente nos carregar. E para isso eu voltava o foco para minha respiração. E respirava e usava as técnicas que eu sabia e isso me ajudou muito, porque quando um medo acontece, se tu não tiver um controle, um domínio da mente, ela vai te levar e tu vai entrar em um estado de desespero, porque só vai vir coisas ruins na tua cabeça. E quando a gente vive sabendo que existe um estado de presença, isso é uma forma de aliviar isso. Porém, todavia, e entretanto,
Eu estava uns 40 minutos de iniciar um atendimento e eu comecei a pensar, como é que eu vou atender e como é que eu vou entregar o melhor para essa pessoa que tá aqui, que vai chegar aqui, se eu tô assim, com meu corpo tremendo, tentando sobreviver. E eu não queria, eu não queria fazer o que eu fiz, que foi ligar para o meu marido e pedir para ele vir em casa e pegar a medicação para mim e me levar no trabalho. Porque isso ia dar trabalho para ele, é outra cidade, né? Eu trabalho em Porto Alegre, moro em Canoas, então isso ia demorar e eu não queria, mas aí eu resisti e pensei, eu vou fazer primeiro a coisa que... Não, minto. Não. Ó, a cabeça da gente até buga, lembrando, assimilando os detalhes, porque na hora é muita confusão, fica tudo muito confuso, sabe? E o que eu fiz? Liguei pra ele e pedi pra ele levar a medicação pra mim. E graças a Deus, prontamente, né? Ele, tô indo, fica tranquila que eu já tô indo, vou levar a medicação. Só que eu sabia que ia demorar pra chegar no local e que eu ia entrar em atendimento antes de a medicação chegar. Mas eu sabia que a medicação ia estar lá na recepção e qualquer coisa eu ia lá, pegava a medicação e ia me acalmar. E só o fato de ter esse respaldo e de saber que eu ia ter a medicação caso bugasse meu sistema todo, eu já fiquei mais tranquila. Então eu fiquei, entre aspas, mais tranquila, desacelerou um pouco e eu consegui raciocinar. E aí o que eu fiz? Desliguei o telefone e já estava cada vez mais se aproximando do horário, né? E fiz a segunda coisa que eu venho aqui e indico para vocês. A segunda forma de lidar com a ansiedade. Buscar a Deus. Buscar, sei lá o que tu acredita. Para mim, a minha busca é por Deus. Só e exclusivamente Ele. E para mim, a oração é a minha forma de lidar com qualquer coisa que aconteça. Então esse é o meu lado espiritual que entra, sabe? Orar. Então, fiquei de joelhos e orei. E pedi para Deus. E na verdade eu orei já declarando que eu já estava bem, que eu ficaria bem. Declarando e repelindo e repreendendo o mal, o medo e todas as sugestões que estavam vindo para mim naquele momento. E foi meio difícil orar, porque quando o organismo ele tá muito em colapso, tu não respira direito. Então, se tu não respira direito, falar também já não funciona bem. E se eu ficar só orando na cabeça, muito menos, né? Porque tem o caos aqui. Então, quando eu me senti já um pouco melhor, que eu vi que eu ia conseguir orar, foi o que eu fiz. Me ajoelhei e orei. E declarei que nenhum medo teria poder sobre mim naquele momento. E que quem cuidava de mim era Jesus. E isso me trouxe serenidade. Quando eu terminei de orar, eu já estava me sentindo melhor, mais forte, mais tranquila. E eu vou dizer para vocês assim que uma das coisas que mais me aproximou uma das coisas que mais me resgatou do buraco que eu tava numa época da minha vida em que eu não tinha mais vida porque eu só tinha crise de pânico uma atrás da outra, foi buscar Deus. Isso pra mim, porque assim, quando tu busca Deus, quando tu tem fé, quando tu acredita em algo maior, tu sabe que não é tu quem controla as coisas. E tu sabe que tu tem ali um pai amoroso que cuida de ti e que tá sempre contigo, independente da situação. E isso nos dá uma confiança e isso nos dá uma serenidade para lidar com tudo o que vem. Por quê? Porque tu sabe que tu tá amparada. Então, assim, hoje em dia o relacionamento que eu tenho com Deus, ele é muito diferente do relacionamento que eu tinha antes. Antes eu achava que eu tinha um relacionamento com Ele e na verdade eu não tinha. Então hoje a minha fé
ela me sustenta diante de qualquer dificuldade. E a ansiedade é uma das maiores dificuldades que eu vivo. Sim, com toda a certeza, sabe? Por isso que depois de amadurecer muito algumas coisas em mim, até o meu lado profissional, eu consegui entender que a gente tem que viver e transmitir tudo que nos ajuda a evoluir, para que outras pessoas, através de nós, também consigam buscar essa cura, buscar esse algo maior. E a minha ideia com vocês é compartilhar tudo isso. Então a minha segunda dica é: tenham algo em que acreditar. Busquem a Deus, porque Ele é o auxílio e a fortaleza no meio do caos. Pode perceber, tu que lida com questões de ansiedade, quanto mais tu tenta controlar, quanto mais tu tenta retirar aquilo de ti ou fingir que aquilo não existe, pior a coisa fica. A gente sozinho, a gente até remedia e consegue lidar de uma certa forma, mas a sustentação, nos deixar fortes, nos deixar ali firmes para viver o que quer que seja, essa força vem do alto. E é o que eu indico para vocês. As duas coisas. Pratiquem viver uma vida com mais presença, utilizem a meditação na vida de vocês e busquem a fé, busquem a Deus, busquem desenvolver o lado espiritual, porque isso é o que nos faz fortes quando a gente percebe que muitas vezes a gente não tem força para absolutamente nada. Certo, gente? Um compilado da minha história para vocês. Em breve vocês vão saber um pouco mais. Eu quero trazer mais técnicas e mais coisas que eu utilizo para ajudar vocês também, inclusive focando bastante na questão da meditação e principalmente, trazendo para vocês essa ideia de que nós somos um todo, corpo, mente e espírito, e que a gente busque esse equilíbrio entre todo esse contexto para conseguir ter uma vida mais saudável, mais feliz, mais confiante, com mais verdade mesmo, sabe? E isso tudo, para isso, a gente precisa estar bem fisicamente, a cabeça precisa estar bem. Então que a gente busque isso, se desenvolver, se autoconhecer e buscar todas as ferramentas que possam nos ajudar a melhorar e a crescer cada vez mais. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui comigo e fiquem aqui porque em breve eu vou colocar mais e mais conteúdos para auxiliar vocês com todas essas questões, para que vocês possam viver uma vida mais feliz, mais plena e mais saudável. Não se esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal e de deixar teu comentário aqui embaixo, porque eu quero que aqui a gente tenha uma troca, que a gente possa trocar experiências, trocar ideias, trocar informações e que uma possa ajudar a outra e o outro aqui, tá? E eu conto com vocês para isso, para a gente crescer cada vez mais essa rede do bem e levar cada vez mais amor, auxílio para as pessoas que precisam de ajuda, assim como nós. Todo mundo precisa, né? É isso. Um beijo, fiquem com Deus e obrigada por assistir o vídeo.